eu tive trauma, todos os homens são ruins, todas as mulheres são ruins. Que é o que a gente vê em vários movimentos de piu. Sim, sim. Isso, na verdade, são generalizações. Quando a mulher ela tá armada pra batalha, a última coisa que ela vai conseguir atrair é um patriarca, um homem masculino. Não vai atrair. Não. Ela vai atrair o cara que quer proteção. O cara que é inseguro. O cara que quer uma guerreira. Por quê? Porque alivia a carga dele. Aí o matrimônio vira um patrimônio, na verdade. Porque daí é ela que protege ele. Entendeu? Cara, eu vi... tava atendendo uma aluna hoje. Ela é médica... super bem sucedida, tava casada com um cara narcisista, ela ganhava, tipo, 10 vezes o que ele ganhava, eles terminaram, tipo, tretando, porque o cara era extremamente traumatizado, mal resolvido terapeuticamente, e no final da separação, tem uma filha pequena, ele chegou pra ela e falou assim, ó, eu sei dos meus direitos, tá? Tipo, ameaçando ela de pedir pensão. Uhum. Caralho! O cara na mesa, com o advogado, com a psicóloga, ameaçando ela de que ela ia pagar pensão pra ele. Nossa. Isso é uma inversão de valores tão grande, entendeu? E ela extremamente machucada, né? Porque você imagina como uma mulher que se doou pra um casamento, que pagou as contas de um casamento ao longo de anos, que pagou o preço no corpo dela de uma gestação, ouviu o marido dela falar que ela vai pagar pensão pra ele. Sim. É tipo assim, cara, que mundo que eu tô vivendo. Sim. Que mundo você vive, cara. Entendeu? Você devia me proteger. Sim. Você tá tentando me extorquir. De onde você veio? Você é um demônio. De onde você veio? E ela ainda conseguiu manter a feminilidade, ela quer amar ainda. E isso eu acho que foi a maior transcendência dela, é que ela não se indisponibilizou pra amar. Porque ela não generalizou a experiência que ela teve pra todos os homens, como muitas mulheres e homens fazem. Fala assim, eu tive trauma, todos os homens são ruins, todas as mulheres são ruins. Que é o que a gente vê em vários movimentos de piu. Sim, sim. Isso, na verdade, são generalizações de casos pontuais. Uhum. Quando a gente começa a estudar e psicanalizar cada uma das situações, você fala assim, isso acontece nesse contexto. Aquilo acontece naquele contexto. Isso não é todo mundo. Mesmo porque existe um caminho que transcende tudo isso, que é o caminho do matrimônio sagrado, que é o caminho da santidade. Sim. E isso transcende. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Com você. Entendeu? Então, quando você vê uma pessoa traumatizada dessa maneira, você tem que abrir os olhos dela, se ela permitir, para alternativas e opções que ela não consegue ver. Porque a única coisa que ela consegue ver é o mundo é sofrimento, as pessoas estão querendo passar a perna em mim, principalmente as pessoas do sexo oposto. Sim. Então tudo é dor, isso é niilismo. Então vou viver no hedonismo porque é um antídoto, é um bálsamo para o niilismo. Porque se a vida é dor, então vou buscar prazer. Isso é instinto. Isso é viver por instinto. Viver por instinto é, eu acho que as experiências que eu tive são a realidade. Não são. A realidade transcende a sua experiência pessoal. Nossa. Por isso que a gente precisa buscar autoconhecimento e buscar se apoiar em grandes pensadores, em grandes santos também, porque eles mostraram pra gente que existe vida além da nossa bolha pessoal do que a gente chama de vida. E aí a gente consegue entender que existem princípios atemporais e universais que a ciência moderna tenta desconstruir todos os dias. Uma das coisas principais que são atacadas na filosofia hoje são os universais. Os universais aristotélicos, socráticos, platônicos. Se você falar hoje sobre metafísica, as pessoas falam assim, cala a boca, isso não é ciência, não dá pra medir. Sei lá, mas como é que amor existe? Existe, então, é um universal. É tão infantilóide o pensamento que as pessoas elas falam assim, eu não consigo ver, não consigo medir, não existe. Então, é aquela tríade do materialismo, do niilismo e do hedonismo. Essa tríade é a tríade do mal. É a tríade da ruína da alma humana. O oposto a isso é a iluminativa do caminho da virtude. Caceta, velho. Não tem como fazer um matrimônio funcionar sem isso. Não tem. Só que o nível de sacrifício e de requisito é altíssimo. É na estratosfera. Você tá pronto pra pagar esse preço? Se você estiver pronto, casa.